Bem-vindos ao último EG Copa, edição especial sobre a final da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que ocorreu entre Espanha e Inglaterra no domingo do último dia 20. Então, para falar sobre a final e também sobre como foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino no geral, eu estou aqui com a Ellen. Oi gente, eu sou a Ellen e é muito legal estar de volta porque eu apresentei a Copa masculina do ano passado, então é muito bom estar aqui. Então, falando sobre o jogo em si, eu acho que a Inglaterra chegou como favorita, porque tinha uma seleção melhor, eu acho, se tu for olhar individualmente, e também porque era a atual campeã da Euro, elas foram campeãs passando o carro em todo mundo, inclusive elas eliminaram a Espanha nessa Euro do passado, então eu acho que elas chegaram como favoritas, mas não foi bem o que aconteceu. Então a Ellen pode falar sobre como foi o jogo, como é que foi. Então, no jogo, a Espanha dominou grande parte do jogo, muito no caso, e elas fizeram o primeiro gol aos 29 minutos do primeiro tempo com a Olga e acabaram perdendo um pênalti pela jogadora Hermoso. A Mary Earps pegou, inclusive meteu uma marra inacreditável. Exatamente. Elas estavam com muita marra e não estavam jogando nada do que elas estavam mostrando, no caso. Mas foi um jogo bom, mas não foi equilibrado, porque a Espanha estava muito acima da Inglaterra e não era esperado, como o Lucas disse, a Inglaterra era a favorita para o jogo. Mas, tirando isso, foi muito ruim ver a Espanha comemorando meio dividida, porque teve aquelas questões da questão técnica que as jogadoras não gostavam e não concordam com o treinador por atitudes dele com elas e durante a Copa em questão de revistar as bolsas delas e muitas outras coisas. E também que na final, no momento em que elas foram receber as medalhas, o presidente da Federação Espanhola, ele deu um beijo em uma das jogadoras. Então, totalmente fora e desnecessário, que não precisava, era um momento de comemoração, um momento feliz para a Espanha e acabou, claro, teve uma repercussão positiva pelo fato da Espanha ter ganhado muito tempo, sem a Espanha chegar na Copa direito. Primeiro título da Copa e ter essas situações, sabe? Tipo, o jogo foi bom, elas jogaram muito bem, elas demonstraram o bom futebol que elas têm, mas essas questões técnicas tinham que ter sido resolvidas, né? Inclusive, só um adendo, antes da Copa do Mundo, nesse ciclo, que teve 15 jogadores da Espanha enviaram uma carta para a Federação Espanhola falando que elas não gostavam do técnico, que não iriam para a seleção caso ele continuasse. A Federação bateu o pé e manteve ele, então elas meio que foram contra a vontade delas para essa Copa do Mundo, senão elas seriam praticamente barradas da seleção. Saindo um pouco do jogo agora para falar sobre as premiações que foi dessa Copa do Mundo, né? A gente terminou com a japonesa Miyazawa sendo artilheira, ela teve 5 gols. A melhor jogadora foi a Bonmatí da Espanha, inclusive ela jogou muito nessa final. Ela foi quem deu assistência para a Carmona fazer o gol. A melhor goleira foi a Mary Earps, que inclusive pegou um pênalti na final, que não inventou muita coisa, porque a Inglaterra perdeu igual, embora ela achasse que estava ganhando, porque ela saiu metendo uma marra inacreditável, como a gente disse. E a melhor jovem foi a Selma Paralluelo, da Espanha, o que eu acho que foi uma injustiça, porque a minha mana Laura Caicedo da Colômbia merecia mais que mas ela foi campeã, né? É uma injustiça. Agora voltando um pouco pra gente falar, eu já falei nos episódios anteriores a minha opinião sobre o que foi essa campanha da nossa seleção brasileira, que foi decepcionante, mas agora eu queria a opinião da Ellen, que não estava aí, sobre o que tu achou da participação brasileira nessa Copa do Mundo. Olha, a gente esperava muito mais, né? Eu acho que isso de todo mundo, a gente esperava que a seleção feminina, pelo menos, né, avançasse muito mais para as eliminatórias e entre outros. A gente vê a Copa com mais investimentos até agora, na seleção brasileira, no caso. Mas mesmo assim, foi a Copa em que a gente mais se desapontou com a seleção e que a gente esperava muito mais. Por exemplo, a gente teve a despedida da Marta e se despediu daquela maneira, perdendo e sendo eliminada pela Jamaica. Então a gente esperava muito mais justamente por isso, porque a seleção brasileira é uma seleção muito conhecida e que nos amistosos e outras coisas era uma seleção que estava muito forte. Mas daí na Copa não foi a mesma coisa.
Inclusive, a gente vai falar só uma menção honrosa. A Colômbia, que foi a melhor sul-americana na competição e foi muito bem. Inclusive, elas eliminaram a Alemanha na fase de grupos, que era uma das favoritas. Então, acho que a Colômbia foi quem melhor representou a América do Sul aí nesse Copa do Mundo. Brasil e Argentina caíram na primeira fase, sendo grande decepção. A Argentina nem tanto, na verdade, porque a Argentina no futebol feminino tem bem pouco investimento ainda. Elas estão praticamente numa fase semi-profissionais. Mas o Brasil realmente foi... Agora a gente no Brasil tem a Liga de Futebol Feminino aqui, a gente tem mais investimento, por isso que se esperava mais. Até porque em outras épocas em que a gente não tinha investimento, a gente conseguiu até chegar em finais. Né? Mas enfim. É isso foi o Brasil. Então só agora pra gente falar sobre essa importância que foi dessa Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino a maior de todas, seja em número de seleções, foram 32, como é a masculina, anteriormente eram 24. Então foi a Copa do Mundo com maior audiência, seja nos estádios, a média de público, seja também em audiência geral. No Brasil a gente teve a Casa TV transmitindo pelo YouTube, foi muito legal, os jogos do Brasil todos bateram 1 milhão, a gente esperava que tivessem mais, mas enfim. E, enfim, de nível técnico também, eu acho que essa Copa do Mundo ela serviu para desmistificar um pouco aquele estigma que o futebol feminino é fraco, que a qualidade técnica é muito abaixo. A gente teve muitos jogos muito bons. Inclusive, a final deixou um pouco a desejar, mas também foi um bom jogo. A gente teve o jogo da Colômbia contra a Alemanha, que foi um jogaço também. O próprio jogo do Brasil com a França, eu acho que foi um bom jogo. Enfim, a gente teve vários ótimos jogos, um nível técnico muito alto. As goleiras também foram muito bem, que é outra coisa que se fala que o futebol feminino tem goleiras péssimas e etc. Acho que isso serviu para acabar com esse mito. Inclusive a Mary Earps, a goleira inglesa, ela é muito boa, pelo menos até o final. Mas enfim, foi muito legal estar aqui também com vocês, falando sobre esses jogos do Brasil, embora a gente tenha ido mal na Copa do Mundo. Mas por hora é isso. Obrigado, Ellen. Eu que agradeço. Isso aí, gente. Até a próxima, daqui a 4 anos. Na próxima Copa, que não estarei aqui.